Olá, pessoal. Meu nome é Renata, eu sou professora no Departamento de Computação na USP. Queria começar agradecendo a Elaine, a Gisele e a Valéria pelo convite para participar desse evento e falar um pouquinho sobre a questão de representatividade. E eu queria falar, quando a gente fala de representatividade na lógica, eu acho que a gente pode falar em vários níveis diferentes. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu faço, que eu trabalho dentro do Departamento de Computação, eu trabalho num grupo de inteligência artificial e dentro desse grupo eu trabalho com lógica. Então, a minha área de atuação é chamada de representação de conhecimento e é uma área, então, uma sub-área da inteligência artificial, onde a gente usa lógica para representar conhecimento. Essa área é um pouco, anda um pouco mal representada na inteligência artificial em geral. Então, hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo pensa logo em aprendizado de máquina, porque é o que está aí, quando a gente vê, as pessoas falam, o Bradesco, o Banco X desenvolveu uma nova IA, e essas IAs nada mais são do que algoritmos que usam aprendizado de máquina. Mas não foi sempre assim. Então, essa parte em que eu trabalho, na lógica, dentro da inteligência artificial, já foi o mainstream da inteligência artificial. Então, é a parte que a gente chama de IA simbólica. E se a gente for olhar lá no histórico, né, a própria palavra, o próprio nome inteligência artificial, a expressão, foi cunhada num encontro, né, em 56 por John McCarthy, que era alguém que trabalhava com lógica, né? Então teve esse encontro famoso em 56, onde várias pessoas importantes participaram e apareceu esse termo inteligência artificial. E o que o John McCarthy estava fazendo era lógica. Então, o trabalho que ele apresentou nesse encontro, que foi publicado em 58, é provavelmente o primeiro artigo em IA usando lógica. Então, ele descreveu programas que usavam lógica para representar informação que era necessária para resolver problemas. E daí surgiram programas, né? Então, no artigo, a ideia era ainda conceitual. Logo depois, junto com Marvin Minsky, o John McCarthy fez um trabalho que era um programa mesmo, e que é considerado um pouco a base dessa área de representação de conhecimento. Então, a resolução de problemas era feita através de manipulação de símbolos lógicos. E quanto mais conhecimento a gente colocasse no programa, melhor o comportamento dele. Esse conhecimento todo representado, de novo, através de uma linguagem formal, lógica. Se a gente olhar aqui, eu peguei uma lista bem parcial de sub-áreas da inteligência artificial, isso daqui de uma conferência grande, né, que pede para classificar quando você submete artigos. Se a gente olhar aqui, uma boa parte dessas sub-áreas usa lógica. Então, a gente tem essa área em que eu trabalho, né, representação de conhecimento, mas a gente tem aqui prova automática de teoremas, raciocínio não monotônico, raciocínio baseado em casos, planejamento, que muitas vezes usa lógica, nem sempre. Tem toda essa parte de knowledge engineering, muita coisa, pelo menos nos princípios do processamento de linguagem natural era baseado em lógica. Então, o primeiro nível de representatividade que eu quis falar um pouco foi isso, a lógica dentro da inteligência artificial.
partir do ano 2000, mais ou menos, as grandes conferências de IA, elas ficaram todas dominadas pelos artigos de aprendizado de máquina. E a parte simbólica de representação de conhecimento ficou relegada a uma seçãozinha. Isso vem mudando um pouco nos últimos anos. Por quê? Porque o que está acontecendo? As pessoas foram percebendo que o aprendizado de máquina é muito bom para certas tarefas, mas ele depende dos dados que a gente tem para o aprendizado. Então, os dados que a gente tem disponíveis, nem sempre eles vão dar para a gente o que a gente espera. Então, eu peguei esse exemplo aqui do El País, que mostra como algoritmos reforçam preconceitos. Então, se eu tenho uma base de fotos enorme de pessoas na cozinha, e as fotos mais antigas, a maioria é de mulheres, quando você vê uma foto, né, de um homem de 60 anos, né, calvo, que claramente é um homem, o que acontece é que o algoritmo ele reconheceu o ambiente, é cozinha, então, se está na cozinha em frente a um fogão, deve ser uma mulher. Isso são coisas que a gente não quer, são os perigos do aprendizado de máquina. Tem até livros, né, sobre isso é uma discussão bastante grande de ética e inteligência artificial, e com isso a inteligência artificial simbólica começou a se recuperar um pouco e ganhar espaço. Então, a nova buzzword é explainable AI. Né? Então, a gente quer dar explicações para as deduções e essas normalmente vão envolver lógica. E agora vamos falar um pouco de outras representatividades. Então, eu trouxe aqui algumas fotos para falar do meu ambiente, né, a minha comunidade de pesquisa. Então, essa foto, para quem nunca foi, essa é uma foto de um workshop em Dagstuhl. Então, Dagstuhl é esse lugar na Alemanha que é patrocinado pelo governo e que é usado para fazer encontros de computação, né, que são subsidiados a preço muito baixo, e são encontros muito produtivos, né, porque a gente fica isolado no meio do nada, junto o tempo inteiro. E esse é um encontro desses que eu participei em 2009. Então, eu estou aqui no meio. E se a gente olhar, então essa é a comunidade em que eu trabalho. Né? Muitas dessas pessoas estão ativas ainda, eu encontro regularmente em conferências, a maioria. E se a gente olhar, bom, cadê as mulheres aqui? Além de mim, tem a Megan aqui na frente e a Gabriele aqui no fundo, e só. E outra coisa, né? São homens e brancos, quase todos. A gente tem aqui o Abhaya, que é indiano, como única exceção. E aí, uma foto de um outro seminário em Dagstuhl, estão na mesma escadaria, eles sempre fazem uma foto oficial na escadaria quando termina o encontro, esse 10 anos depois. Então, esse daqui é de 2019, e eu e a Gabriele, né, que estávamos lá no meio, no outro, nós fomos as organizadoras desse. Então, a gente se preocupou um pouco em melhorar, em equilibrar, pelo menos, a representatividade feminina. Então, a gente pode ver aqui, dessa vez, a gente tem, acho que 8 mulheres na foto, espalhadas aqui. Mesmo assim, ainda minoria, mas um quadro já um pouco melhor. E a gente tem aqui o Abhaya, que estava na outra foto, e a Célia, que é do Cabo Verde, né? Aqui também ainda uma grande minoria. Mas a gente dobrou o número de pessoas não brancas em 10 anos. Muito pouco ainda.
Além disso, desses encontros pequenos, a conferência que é mais importante da minha área, que é a que eu participo regularmente, internacional, é o KR, que é de Knowledge Representation. Então, essa é uma conferência que já tá indo para a 18ª edição e acontece a cada 2 anos, agora pela primeira vez vai passar a ser anual. Mas então é uma conferência que já tem mais de 30 anos que acontece, bem tradicional. E aí, no ano passado, em 2020, foi uma edição totalmente virtual, e pela primeira vez teve um evento, teve um slot só de mulheres em Women in KR. Né? E entre os dados que apresentaram, eu separei só os mapinhas. Então, essa é a primeira edição do KR. Então, aconteceu em 89, a conferência foi nos Estados Unidos, e só tinha 5 mulheres participando, uma italiana e 4 dos Estados Unidos. Muito pouco, né? O resto, um monte de homens. Na última edição de 2020, já mudou bastante. Então, a gente tem aqui mulheres de vários países diferentes. Eu estava lá. E um número muito maior. Mesmo assim, ainda é minoria das autoras. Então, eu não pus aqui os dados, mas a gente tem um número bem menor ainda de mulheres do que de homens. Mas é uma comunidade que vem fazendo um esforço grande. Nos últimos anos, sempre, pelo menos um dos chairs, porque tem sempre 2 chairs do comitê de programa, sempre tem pelo menos uma mulher, e a cada ano tem mais mulheres envolvidas na organização, e com isso também mais mulheres convidadas e eventos do gênero. Foi muito interessante esse evento, teve inclusive umas reuniões de mentorias, onde a gente conversou com os estudantes de pós-graduação. Acho que foi bem interessante, e é uma coisa que está começando a acontecer nas conferências em geral, na área de computação, né, de ter esses eventos para mulheres. E agora falar um pouco da realidade aqui no meu curso, né, o curso onde eu fiz a graduação, que é o curso onde eu dou aula hoje também. Então aqui o que a gente chama de BCC, que é o Bacharelado em Ciência da Computação, aqui da USP. Essa é uma foto que ficou famosa, já apareceu em vários jornais, revistas, quando fala em mulheres na computação, que é uma foto da primeira turma que se formou no BCC. Essa turma se formou em 74, era uma turma pequena, está aqui, mas se a gente olhar a quantidade de mulheres, hoje para a gente chama muita atenção. Tinha mais mulheres do que homens nessa época na computação. E a Valéria até participou de um evento que a gente fez aqui em 2014, quando fez 40 anos dessa foto, né, 40 anos do curso, a gente fez um evento para falar um pouco, né, do que aconteceu e discutir por que era assim em 74 e hoje a gente tem tão menos mulheres. E tem várias explicações possíveis, mas esse não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial. Mas uma das explicações plausíveis é que, nessa época, a computação estava muito mais próxima de matemática. Não tinha computador disponível para os alunos, ninguém tinha computador em casa. Então, era uma área bastante teórica. Nos anos 80, no fim dos anos 80, quando eu entrei na faculdade, a gente já tinha 20% só de mulheres na turma. Ainda era mais do que hoje, mas já tinha diminuído bastante.
E nessa época, sim, a gente já tinha laboratórios de computação, a gente já tinha, muita gente tinha computador em casa, e o computador tinha virado um pouco um instrumento para joguinhos de adolescentes, e esses atraíam muito mais os meninos. Então, talvez isso tenha influenciado essa queda na procura de mulheres pela carreira da computação. Aqui tem um gráfico de alunos que concluíram o curso. Então, a gente tem aqui, desde o início do curso, o verde mais clarinho são as mulheres. E a gente vê que no início, até aqui o meio da década de 80, realmente mais mulheres se formavam do que homens. Os homens foram ultrapassando e aqui, desde o fim da década de 90, são maioria por muito, né? Então, é uma questão, e é uma questão que a gente está levantando aqui bastante, acho que tanto aqui como em vários departamentos de computação no Brasil, a gente está tentando fazer esforços para atrair meninas, então a gente está indo nas escolas para tentar atrair meninas para a carreira da computação. Então, aqui só números mais recentes. Então, no ano passado, 2020, a última turma que entrou na computação tinha 5 meninas em 60, então menos de 10%. A gente tinha, na pós-graduação, 190 alunos matriculados, dos quais 38 mulheres. A gente tem no departamento 38 professores atuando, dos quais 8 são mulheres, e distribuídos de uma maneira não muito uniforme, como a gente pode ver. Então, só para deixar aqui as porcentagens para a gente olhar, titular, a gente só tem uma professora titular há muitos anos, em 10 titulares do departamento. Então, aqui no topo da carreira, o desbalanço é muito grande. Aqui no meio, a gente tem quase 1/3, né, das associadas, e é bastante preocupante o que está acontecendo aqui nesse nível, que é o nível de entrada. Então, as novas professoras, né, que deveriam estar entrando, não estão. Já faz, acho que 10 anos que não é contratada nenhuma mulher. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso aqui também, né? Como é que a gente faz entrarem mulheres aqui, porque também já está provado que ter aula com mulheres vai influenciar a carreira das meninas. Então, são coisas com as quais a gente está trabalhando, se preocupando aqui localmente no meu departamento. E era isso que eu queria falar. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade e qualquer coisa estou à disposição, vou participar da discussão mais tarde hoje.